Aprenda a criar agentes de IA com Docker. Bem-vindos de volta ao canal, pessoal. Estou retomando aqui os vídeos aqui e essa produção de conteúdo com vídeo para mostrar algumas lições, ensinar aqui algumas coisas interessantes para vocês. E a gente recomeça com o assunto que é bola da vez. Vamos lá. Nada melhor do que retomar os vídeos do canal aqui, tentando falar de um assunto que é a voga do momento, né? É a nossa uva passa em tecnologia. AI ou IA, colocar IA em tudo, né? Todo mundo quer colocar hoje. Só que você para e pensa assim, hoje em dia muita gente ainda está naquela fase de, cara, ainda estou brincando com essa tecnologia, ainda estou testando, ainda estou colocando e tudo mais. Só que nós estamos amadurecendo bastante. Hoje em dia você tem diversas aplicações no mercado que usam IA de diversas maneiras para você poder utilizar, inclusive uma grande moda agora é criar agentes. Então, a nossa ideia aqui é pensar assim, como é que eu padronizo, como é que eu organizo o código, como é que eu testo. Então, a ideia é que eu vou começar a mostrar para você, a partir do momento que você tem Docker instalado na sua máquina, como é que você pode criar um agente usando o Docker Agent de maneira simples e ainda criar, que é o maior desafio que a gente tem aqui hoje no cenário com IA. Sabemos que IA não é determinístico, né, pessoal? IA, você fez uma pergunta, ele vai te responder. Você fez outra pergunta, ele vai te responder talvez próximo daquilo, mas vai mudar um pouco a resposta, porque ele pode alucinar, vai depender da temperatura, uma pancada de coisa. E se eu quisesse testar um agente de IA para garantir que ele vai estar sempre funcionando como eu esperava, pelo menos ali de um jeito, colocar um modo determinístico. Então, nossa ideia aqui nós vamos pegar a nossa boa e velha brincadeira, o projeto do Fortune Cookie, vamos transformar ele em um agente usando o Docker Agent, e em cima desse agente vamos ainda aplicar um modelo de testes que eu posso reproduzir ou manter o formato desse cara, que sempre que eu executar esse teste eu vou ter a mesma resposta. Bora lá? Então vamos lá. Para você começar a brincar com Docker Agents, você precisa de uma combinação de duas coisas. Na verdade, você precisa do Docker. O Docker Desktop, a partir da versão 4.63, eu estou na 4.76 aqui, na 4.63, ele já vem com já traz embutido, se você tem o Docker Desktop rodando na sua máquina, ele já traz embutido o Docker Agent para você. O único ponto mágico que você tem que olhar é assim, a partir da versão 4.49 até a 4.62, ele tinha outro nome, o produto era C-Agent, era o K-Agent. Ele passou a se chamar Docker Agent a partir da versão 4.63. Então, basicamente, é você entrar no teu prompt de comando ali e dar um Docker Agent. Olha só. Eu não tenho nenhum provider aqui, eu preciso expor a minha API, então eu vou expor minha API minha API key aqui rodando. Interessante aqui para você rodar o agent, tá? Ele pode usar o Docker Model Runner. Tem a única pegadinha aqui com o Docker Model Runner, que para você rodar um modelo local dentro da tua aplicação ainda está restrito a ambientes Mac, os M3, M4, M5 da vida. Mas eu posso configurar o meu Cloud Provider, por exemplo. Se você tem uma conta na Anthropic, na OpenAI, na Google, Mistral, no Bedrock, é você colocar o seu Access Key. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou exportar minha Access Key aqui para o Google aqui, e aí a gente vai começar aqui a ver como é que a gente cria o Fortune Cookie Agent dentro do nosso projeto. Então vamos lá, eu já exportei minha chave do Gemini aqui, não vou mostrar ela aqui para não vazar esse conteúdo, mas por exemplo,
Você viu a diferença? Aquela hora eu rodei o Docker Agent, ele falou que eu não tinha nenhum modelo. Se eu rodar agora Docker Agent aqui, olha a diferença. Uou! Eu caio num agente que vai me dizendo aqui, ó, eu tô numa nova sessão, eu sou seu AI assistente, how can I help you? Eu posso colocar mensagem aqui para ele, ó, ele vai falar quanto que eu tô gastando de token, tudo bem. Muito top isso aqui. Então eu tenho minha conexão com um Gemini, aí eu posso usar o Docker e o meu agent aqui para poder falar, tá vendo? Ó, eu tô conectado no Gemini 2.5 Flash. Tenho várias tools aqui, mas eu não quero usar essa interface aqui. Eu quero construir um agente que vai rodar com essa interface. Então agora é a nossa mágica. Vamos criar um agente. Para criar um agente, então vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl C. Sim, eu quero sair. Perfeito. Clear aqui. Então vamos lá. Para criar um agente, não tem muito. Não é difícil. No final do dia, cara, é mais simples do que vocês imaginam. Então, vamos lá. Por quê? Vamos começar. O que é o Docker Agent, tá? Então, o que é isso aqui? O que é esse arcabouço que a gente está colocando aqui? Ele precisa de um cérebro. Nós demos o cérebro para ele, o Gemini. Nós vamos precisar criar nesse agente. Então, ele tem um. Então, o que eu tenho que dar para esse agente? Lembre-se, pensa que eu estou contratando um funcionário. O agente é um funcionário que você está contratando, é uma pessoa. Então, ele precisa de um cérebro. O cérebro é um modelo. Nós vamos usar o Gemini aqui, o 2.5, porque é onde eu tenho a minha API Key lá que eu posso usar. Eu preciso dar uma função para ele, um cargo, então eu tenho que dizer para ele e talvez colocar algumas instruções para ele e falar assim: migão, é isso que você tem que fazer toda vez que alguém fazer. Então nós vamos criar o nosso oráculo aqui. Nós vamos criar o cara, o nosso João Bidu aqui que vai fazer a, a conversa. Então, para isso, a gente vai criar um arquivo YAML. E aí é simples. Sem ser YAML, é aquele truque chat drop que todo mundo já conhece de indentação e tudo mais. Mas, por exemplo, eu posso usar aqui o Visual Studio Code. Vou pegar aqui Code. Eu vou chamar de oráculo.yml. Beleza. Estou numa pasta aqui na minha máquina. Pá. Aí, me jogou aqui. Vamos dar um Ctrl Shift mais aqui para dar zoom aqui. Aí o Ctrl mais. É só Ctrl mais. Perfeito. Porque tá muito pequenininho. Ctrl mais. Então aqui. Legal. Agora eu preciso gerar o que eu quero. Então eu vou criar aqui um agents. Agents. Legal. O agents. O root dele. Aqui. Eu vou dizer aqui. Agora eu vou dizer aqui. Model. O model. Eu vou usar aqui o Google barra Gemini traço 2.5 traço flash, que nem mesmo que estava conectado lá no Open. Vou dar uma description para esse cara. Description. Ou seja, eu preciso dar para ele uma descrição. Quem é você? Você é o oráculo do biscoito da sorte. Joia. Eu preciso dar as suas instruções. Então, agora, lembre-se que eu falei, dei o cérebro, modelo, dei a descrição, ou seja, qual é o seu cargo? Você é o oráculo. Tá bom, quais são as instruções? Então vamos dar as instruções para eles. Structure. Instrução que eu vou dar para ele aqui. Então eu tenho que dar a separação de indentação aqui. Você. Epa! Foi meu preenchimento aqui. Você é um mestre da sorte objetivo e direto. Ponto. Sempre que alguém
falar com você. Você, vamos nas instruções, deve responder duas. Deve fornecer. Não deve responder. Fornecendo. Vou dar um enter aqui para ficar bonito. Exatamente duas coisas. Nada mais. Lembre-se que aqui é a regra, né? Eu não quero que ele forneça nada mais além disso aqui. Uma mensagem clássica e inspiradora de Biscoito da Sorte. 2. Vamos dar um negocinho a mais aqui. Vai que ajuda nós, né? Faz assim, 6 números. Olha que eu vou jogar na Mega Sena isso aqui. Números da sorte aleatórios entre 1 e 60. E aí é salvar esse arquivo. Fechou. Agora nós vamos executar esse cara. E o meu código aqui, eu preciso rodar esse cara, certo? Porque ele tá salvo já, o arquivo. Então eu vou voltar para o meu terminal aqui. E vamos lá. Agora eu preciso rodar esse cara. Agora é muito fácil. Eu vou dar o mesmo comando ali, Docker Agent. Mas em vez de eu só dar Docker Agent, eu vou falar assim, roda para mim o arquivo Oracle YAML. E ele deve trazer para mim aqui, na hora que eu rodar isso aqui, uma frase de Biscoito da Sorte e os números da Mega Sena. Então vamos lá. Lá. Opa. Olá. Qual minha sorte hoje? Olha aí. Ah, que sensacional. Eu tava dando. Ele tava entrando na coisa. Eu executei dentro do Docker Agent o meu agente. Então aqui, não importa o que eu pergunte para ele. Ó, qual o dia de hoje? Opa. Vamos deletar esse carinha aqui. Tá vendo? Ele vai continuar me dando sempre as mesmas duas respostas. Pequenas oportunidades de grandes empreendimentos. Olha só que bonito. Por que que ele me deu sempre as mesmas duas respostas? Porque eu estou rodando este agente e este agente especificamente está me... Eu tenho duas regras restritas. Não importa o que eu pergunte. É uma frase de Biscoito da Sorte. É um... E ó, os seus números da sorte para apostar. Ó, depois eu tenho que... Ah, é um 8 aquele ali. Eu ia falar que é um... Mas é um 8. É um 0, né? Mas é um 8. Aí, ó. Quem quiser jogar na Mega Sena, já tem dois números aí. Então vamos lá. Mas agora a gente tem um segundo desafio. Joia. Se eu responder a mesma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Olá. Qual minha sorte hoje? Pode ver que ele não deu os mesmos números e ele me deu outra frase. Por quê? Porque eu executei, fui no Gemini, peguei outra e ele gerou uma nova resposta. Isso aqui não é determinístico. Agora imagine que eu quisesse fazer um teste automatizado deste cara aqui. Por quê? A IA não é não determinística, mas testes são determinísticos. E então se eu pedir, como a gente viu no teste aqui, uma frase, veio uma. Se eu pedir uma segunda, veio outra. Se eu pedir uma terceira, veio outra.
E se eu quisesse que ele gerasse sempre o mesmo cara? Então, para ele gerar, o Docker Agent ele tem um modelo chamado Record, que é bem legal. Você executa uma sessão válida, então nós vamos executar uma sessão válida aqui, com o modo Record ligado, e depois você faz o replay desse cara. Ah, tá bom, Sérgio, como é que é isso? Então, vamos dar um Ctrl C aqui, para sair daqui dessa tela. Yes. Vou dar um clear aqui, só para ficar bonitinho até. Então vamos executar o mesmo cara, só que agora eu vou falar para você, ó, Docker Agent Run. Continua rodando meu Oráculo YAML, mas agora eu vou dizer para você, ó, menos record. Então grave isso daqui, chamado no teste do Oráculo. Joia. E aqui, para eu não ter que entrar lá e digitar uma frase, eu já vou ser cara de pau. Eu vou passar uma frase para ele. Me dê a minha sorte hoje. Beleza? O que vai acontecer aqui agora? Ele vai criar. Então vamos colocar aqui. O que vai acontecer aqui agora? Ele vai criar um arquivo teste oráculo YAML com o histórico dessa resposta. E aí eu posso usar toda vez este cara para testar aqui e eu poder testar de maneira determinística o meu agente de IA. Quer ver? Vamos lá. Olha lá. Record Mode Enable. Olha aí. A sorte favorece os ousados. Número de hoje: 12, 37, 5, 29, 44 e 18. Será que é verdade mesmo? Vamos ver agora. Salvamos. Ctrl C. Vamos dar um quit aqui de novo. Eita, travou aqui. Ah, não. O mouse foi para. A ponta do mouse foi para outro lugar e ele não deu o comando. Então, ó, se eu der um dir aqui, ó, tá vendo? Ó, que ele, como eu falei para você, ele gerou um novo arquivo. Então, se eu chegar aqui e falar, legal, amigo, então vamos lá. Vamos ver o que tem no teste oráculo? Ó, tá vendo? Ó? Ele criou todo o teste, já colocando a resposta, todas as respostas mocadas. Então, a partir de agora, eu posso fazer esse mesmo teste que eu fiz aqui agora. Então, só que usando o replay. E como é que funciona isso? É a mesma coisa. Docker Agent. Pode ver que ele já está fazendo a sugestão do comando aqui. Run oráculo.yaml. Só que em vez de menos record, eu vou usar menos fake. Vou dizer para ele quem é o arquivo que eu vou usar. É o teste-oráculo. Então, use este cara como resposta. E me dê minha sorte hoje. Tá vendo? Que ele já entrou rapidinho e dando a resposta. Porque na verdade eu nem bati lá no Gemini. Ele me trouxe a resposta aqui. Se eu pegar aqui, ó. Ou pode ser aqui dentro mesmo, ó. Me dê outra resposta. Tá vendo, ó? Erro 500. Por quê? Porque eu tô no modo fake. Ele não tem tratamento para essa frase. Aí agora a partir daqui eu tenho um erro. Então toda vez que eu entrar com essa frase, eu tenho essa resposta. Se eu entrar com outra frase, ele vai dar erro 500, porque essa frase não existe. Eu mudei a interação. E aí, olha que interessante pra caramba isso aqui. Eu consigo criar testes para os meus agentes e implementar isso numa esteira de CI/CD e tudo mais, porque tem N jeitos de você fazer isso. Tem uma documentação aqui, vou colocar aqui se a gente pegar aqui a documentação da própria Docker aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho como colocar isso aqui para executar via CI/CD. Então eu posso simplesmente pegar esse cara aqui,
agora e implementar testes determinísticos para os meus agentes para garantir que, dado um determinado fator de entrada, eu tenho o mesmo determinado fator de resposta. Ou seja, vamos lá. Vamos concluir isso aqui agora. Então, tá vendo, gente? Não é porque a gente está trabalhando com IA, que é não determinístico, que a gente tem que abandonar as boas práticas de engenharia, que a gente passou aqui anos construindo. Então, testes, validações e tudo mais. Ferramentas como essas, como o Docker Agent e essa opção de gravação de sessão, pode trazer a previsibilidade que a gente precisa para o ambiente. E então, se você está começando nesse mundo, está começando a trazer isso para a tua empresa, para o teu negócio, para o teu código, comece com base sólida. Então, comece com ferramentas que vão te trazer esta qualidade sólida aqui no meio do caminho. E testar e usar o Docker Agent para executar os seus agentes é uma boa coisa aqui. Não percam o próximo vídeo aí. E não esquece, já que a gente voltou, gostou do conteúdo? Recomenda para amiguinho, manda para amiguinho do lado, assina aí o canal, põe o sininho, tem um monte de... Eu não sei como é que funciona toda essa parafernália, deveria saber, mas não sei como funciona. Mas dá uma força aí pro canal. Um abraço para todo mundo.